Oi gente, eu sou o Bruno, estou aqui hoje no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, na subsede metropolitana. A gente está promovendo aqui um encontro com várias profissionais no campo da psicologia do esporte para falar da evolução da psicologia dentro do esporte. Não só na perspectiva do alto rendimento, mas também sobre a qualidade de vida e a promoção de saúde e bem-estar biopsicossocial. Eu faço uma primeira conversa individualmente com os atletas para explicar o contexto da psicologia, como é o trabalho, conhecer um pouquinho da história desse jovem que está chegando, um pouquinho da cultura dele, né? Não é uma anamnese completa, assim, mas é uma primeira apresentação para ele entender quem eu sou, entender o trabalho da psicologia e também ser acolhido nessa chegada, porque não é uma tarefa simples chegar num mundo como aquele. Competir no país já é desafiador, né? Então temos pressões psicológicas, né? Demandas da família, de técnico, patrocinadores. E tem que ser resiliente ao processo como se dá, e o processo ele tem muitos altos e baixos, que faz parte da formação, né? Mas esses meninos eles já começam a ser conhecidos no ambiente como um todo, né? A rede social hoje é muito ativa, e não teve uma experiência de um campeonato que a gente venceu que um dos atletas não foi bem, e aí a torcida massacrou a rede social dele. Como é que ele filtra, entende sobre ele e tira aquilo, entende que isso faz parte do torcedor, ele vai ter esse tipo de ação porque ele é passional, e como é que ele consegue olhar para aquilo e se distanciar, entender o que é dele e o que não é. Por isso que a gente prioriza muito esse trabalho de identidade, de formação, ele se conhecer como sujeito, entender sobre ele, para que isso não o afete. E competir fora, soma-se a questão da língua, né, a dificuldade da língua, a adaptação à própria alimentação, né? Os códigos, né, os símbolos, por exemplo, para olhar, eu olho para um treinador em alguns países e isso significa respeito, para outros significa que eu estou afrontando. Então tem os códigos não verbais também. A pessoa com deficiência saiu do coitadinho para o herói. No Comitê Paralímpico a gente tem duas diretorias atuantes, uma diretoria de alto rendimento e uma diretoria de desenvolvimento. A principal diferença existente entre o movimento convencional, do esporte convencional e do movimento paralímpico são as deficiências. A gente faz um plano personalizado como o ideal, um plano personalizado de atendimento para atender da melhor forma possível para aquele indivíduo, para aquele sujeito. A sociedade tem uma dívida com vocês, vocês mostraram que é capaz, que vocês são capazes de tanta coisa, vocês inspiraram. Minha filha tinha depressão e ela se inspirou, então assim, eu faço questão de pagar a conta de todo mundo, sabe? Então assim, você vê depois de Atenas as pessoas com orgulho das próteses, sabe? Novela com cadeirante, com deficiente visual. Então isso quer dizer o quê? Uma mudança de conceito e o esporte impactando não apenas aqueles atletas que, lógico, que melhoraram de vida em todos os aspectos de oportunidade e tudo mais, mas também o impacto para a sociedade, de modo geral. Como é esse trabalho no alto rendimento? O que você faz dentro do mega evento, seja os Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, Copa do Mundo de futebol? Primeiro que a gente tem que lembrar que a competição, o alvo, né, esses eventos, eles são a ponta da montanha, a ponta do iceberg, eles são o produto final, o ápice de uma longa história, né? Então existe uma preparação ao longo do processo. Os aspectos psicológicos nesse cenário, eles dizem respeito a esses estressores. Para muitos atletas, pensando agora mais na parte competitiva, um nível de ansiedade que é comum crescer, né? A ansiedade pré-competitiva, a vontade de colocar tudo aquilo que ele preparou agora à disposição da melhor performance. A integração corpo e mente é algo muito próprio da reflexão sobre a psicologia. Pensar como isso aumenta o desempenho já convida a gente a questionar o quanto que a psicologia muitas vezes fica restrita a esse lugar de mero potencializador de desempenho e não como uma prática
que é sustentada por um saber que tem o viés de desenvolver ou de estimular o espírito crítico e o processo de subjetivação das pessoas. Nas diferenças, né, entre as modalidades, entre as idades, na verdade, as categorias de base e a categoria adulta, a gente acaba dando conta das mesmas demandas, né? Então, as mesmas demandas que eu trabalho ali com o adulto, eu também vou trabalhar com os atletas que estão num processo de formação, mas o que vai mudar, muitas vezes, é a estratégia de trabalho, né? Então, são os modelos de intervenção. Enquanto nas categorias de base a gente tem um grupo muito grande de atletas, né? Às vezes a gente chega a ter 250, 300 atletas, a gente não consegue implementar intervenções individuais com maior frequência, por exemplo, né? Enquanto na categoria adulta, isso é uma prioridade, porque a gente está falando de uma fase de vida diferente, com demandas muito específicas, né? Nas categorias de base, a gente consegue categorizar essas demandas.